Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Um programa que acontece nas quartas-feiras aqui no nosso canal, no seu canal, no meu canal, o canal Laisone. E cada quarta-feira nós trazemos algum contexto particular, um contexto a partir do qual nós tiramos essas 3 lições da semana. E para hoje, qual seria o contexto das nossas 3 lições? Como você sabe, nós no dia 9 de março, nós perdemos uma pessoa muito importante no nosso país, Azagaia, Edson da Luz. Ele faleceu e nós acompanhamos um pouco pelas redes sociais as causas ou circunstâncias da morte dele. E ele foi enterrado no dia 14 de março. E como você sabe, neste dia nós tivemos várias manifestações, ou vários acompanharam o funeral deste homem. E dias depois, em vários pontos do nosso país, tivemos várias manifestações, não só no país, mas também fora do país, olhando sobretudo para a importância que este homem chamado Azagaia, nome artístico, Edson da Luz, o seu nome próprio, teve para a nossa sociedade. Então eu, para estas 3 lições, gostaria de olhar para a figura de Azagaia como um cantor, rapper moçambicano, cuja música ele despertava o nosso nacionalismo, despertava o nosso espírito inconformista de querer ver o povo a viver bem, o povo moçambicano a se sentir moçambicano num contexto em que o povo está no poder. Então, é com este contexto que eu lhe trago as 3 lições que Azagaia nos deixou. Digo também, ou trago também essas 3 lições como um contributo que pode servir nessas reflexões que nós temos feito em torno da figura que foi Azagaia para nós. Por quê? Porque não é suficiente fazer manifestações, fazer gritos, aparecer, mas nós precisaríamos de ir um pouco mais a fundo daquilo ou do significado que Azagaia foi para nós. Este vídeo tem esse objetivo, de irmos um pouco mais além daquilo que Azagaia foi para nós, olhando para a música dele, o conteúdo da música dele, a pessoa que ele foi durante o tempo em que ele viveu conosco nesse espaço chamado Terra, chamado Moçambique. Então, quais seriam essas 3 lições da semana? A primeira lição da semana é a seguinte: aprenda a tirar o proveito das condições que a sua vida lhe colocou. Aprenda a tirar o proveito até ao fim das condições que a vida lhe colocou e viver as suas fraquezas de forma tranquila, também até ao fim. Por que eu trago essa lição? Porque, como você sabe e como eu sei, Azagaia foi uma pessoa normal, como todos nós. E ele viveu a sua vida normalmente até ao fim. Mas, como você sabe, ele sofria de uma doença que, de princípio, poderia lhe enfraquecer. Nós sabemos que ele sofria de epilepsia. E até se diz que a causa da morte teria sido essa crise de epilepsia. Em condições normais, quando alguém tem uma fraqueza ou tem uma doença que não consegue vencer, muitas vezes a pessoa acaba tendo uma imagem negativa de si, acaba não sendo capaz de superar essa crise. Mas se é que você via Azagaia do jeito como ele atuava, a música dele e o empenho dele, você percebia que esse homem, se por um lado tinha as crises da sua própria vida, por outro lado, ele não deixou de nos transmitir essa mensagem de que vale a pena viver e vale a pena fazer da vida algo que tem sentido, algo de luta e lutar até o fim.
ele foi tranquilamente. Por isso eu também lhe digo, aprenda a usufruir daquelas condições que a sua vida lhe coloca até ao fim. Não importa se são condições boas ou más, mas são essas mesmas condições. Assim como a Zagaia teve essa situação que, usando termos de Paulo, podemos chamar de um espinho na carne, também nós podemos dizer que cada um de nós tem alguma circunstância particular em que ele se sente fraco. Houve um filósofo chamado Francis Bacon. Ele desenvolveu uma doutrina filosófica chamada doutrina dos ídolos. Eram 4 tipos de ídolos que ele falou sobre a sociedade. Então, um deles era chamado ídolo da caverna, em que ele dizia que cada um de nós tem a sua própria caverna onde distorce a luz da natureza. Aquela era a caverna dele. Cada um de nós tem sua caverna. Qual é a sua caverna também? Essa caverna onde você distorce a luz da natureza, olhando para a Zagaia, você é chamado a olhar para ela como uma oportunidade para poder dar mais sentido à sua vida e ir para frente, até ao fim. Segunda lição da semana. A segunda lição da semana está centrada mesmo no nome Azagaia. Sabemos que o nome dele é Edson da Luz, mas ele escolheu este nome como seu nome artístico. Nós sabemos que em Moçambique, muitos dos cantores, quando querem pegar um nome artístico, pegam ou o seu nome ou algum nome arranjado no inglês, né? Ou um nome inglesado. Podemos usar esse termo, né? A gente pega o nome e transforma-o num nome inglês. Eu gostei da escolha de Azagaia. Por quê? Porque o fato dele ter escolhido o nome Azagaia, eu quero acreditar que ele tinha uma mensagem a transmitir. Vamos ver o que é Azagaia. Primeiro diz-se que Azagaia é uma árvore. É um tipo de árvore que se desenvolve nessa parte sul de África e que os africanos usam para fazer uma arma de arremesso, uma lança. Mas também a própria Azagaia significa aquela lança que é feita pela própria Azagaia, a ponta da Azagaia no fim, e depois tem uma parte de ferro que serve para pegar e lançar. Diríamos que é uma arma. Mas isso tem um sentido para nós? Eu acho que para a Azagaia tinha sentido, sim. Por quê? Porque se nós olharmos para aquilo que as suas intervenções, entrevistas, muitas vezes ele dizia que eu gosto, estou a citar, estou a parafrasear algumas palavras de Azagaia. Eu gosto de ver algumas pessoas idosas a dizerem: eu não gosto de rape, mas gosto de escutar Azagaia. E aí, quando eu vejo essa situação, eu digo: atingi, consegui. Não importa o que vier, mas consegui. Então, dava para perceber que Azagaia tinha dentro de si essa ideia de Azagaia, essa ideia de lance para um determinado alvo. Ele queria atingir certo objetivo, queria atingir certas pessoas, queria atingir certas circunstâncias. Agora, esse atingir tem 2 formas. Pode ser um atingir positivo ou um atingir negativo. Não olhando para a Azagaia, mas olhando para o que é atingido. Por exemplo, se você é atingido por Azagaia, dizendo: epa, esse homem me despertou, esse homem me ajudou a ser mais cidadão, a música dele me atinge nisso. Então, por causa disso, sou um pouco mais, tenho mais consciência da minha moçambicanidade. Esse é um atingir positivo. Mas se você se sente atingido de uma forma negativa: epa, esse está a falar de mim, esse não quer que eu me desenvolva, esse está a me criticar, esse não está a gostar do que eu estou a fazer, esse que está a querer mostrar os meus erros, você quer dizer que é atingido por essa mesma Azagaia de forma negativa. Depende de como você é atingido e onde você é atingido. Mas ele, acho eu, cumpriu o seu papel de Azagaia. E é daí onde sai a segunda lição da semana. Seja Azagaia como Azagaia foi Azagaia. Parece uma tautologia, mas é para dizermos isso. Seja uma Azagaia
tal como foi a zagaia Edson da Luz. Tinha foco e ele queria atingir certos alvos e ele queria atingir a todos nós. E eu acho que ele nos atingiu. Terceira lição da semana. Qual seria a terceira lição da semana para hoje? Essa lição muito simples, que eu acho que foi isso que despertou todo mundo, todo Moçambique e até fora de Moçambique, em Azagaia. O inconformismo. O inconformismo com a situação atual. O reconhecer que a situação atual, social, política, pessoal, familiar, etc., não está bem, e que nós precisamos de mudar. Essa coisa que existe de dentro, que faz com que eu sempre diga, não é assim como isso deve permanecer. Eu tenho que mudar. Há um certo eu, um eu poético, ele era um grande poeta, rapper. Um eu poético inconformado, inconsolado. Um eu poético que quer gritar, que se incomoda com a situação, por isso a pessoa diz, eu não posso parar, eu tenho que falar. Esse inconformismo próprio de Azagaia, eu acho que é uma grande lição que ele deixa para nós. Não é suficiente fazer manifestações, porque depois das manifestações a coisa para. Algumas manifestações até foram reprimidas. Alguma coisa depois para. Depois de nós termos falado, gritado, depois sofremos aquele problema de psicoadaptação. Voltamos como era no princípio. E assim a Azagaia ficou mais alguém que veio, falou e foi. Não. Se nós alimentamos esse espírito inconformista de Azagaia, nós continuaremos com o mesmo inconformismo a lutar para o bem. Na nossa família, sentir que a nossa família não está bem, ela pode estar bem. Os valores familiares onde estão? Não se sentir conformado com a situação que não está bem. Na minha escola, na educação, sentir que a educação não está bem. Eu tenho que fazer alguma coisa para isso acabar, isso mudar, isso revolucionar-se. Não posso parar por aqui. Sentir esse inconformismo que em Azagaia era pela palavra, pela música, pelo rap. É só escutar as letras das músicas dele mostram esse inconformismo. Inconformismo com a situação social, a corrupção, a injustiça, tudo isso. Sentir-se inconformado com a situação e desejar mudar e fazer alguma coisa do princípio até ao fim, sem desfalecer. Azagaia nos ensinou isso. Portanto, a primeira lição da semana, viva as condições que a vida lhe coloque para viver de forma boa, equilibrada, justa até ao fim. Mesmo aquelas situações negativas, aquele espinho na carne que você tem, tal como a Azagaia teve na sua doença de epilepsia. Segunda lição da semana, seja Azagaia, tal como ele foi Azagaia. Saber que eu, quando falo, eu, quando ajo, tenho um alvo a alcançar. E esse alvo eu quero alcançar porque tenho um objetivo. Quero ver esse alvo melhor. E terceira lição da semana, seja uma pessoa inconformada. Seja uma pessoa que não se conforma com a situação atual. Se você gostou dessas 3 lições da semana, eu lhe convido desde já a se inscrever neste canal Laissone, ativar o sininho das notificações para sempre receber uma notificação quando pusermos aqui um novo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários fazem toda a diferença neste canal. Não se esqueça também de compartilhar este vídeo com todos aqueles que também querem e se sentem azagaias. Para hoje é tudo. Eu espero por si na próxima semana para mais umas 3 lições da semana.